Boa noite, senhor presidente, vereadora Flávia, nobres pares, senhor prefeito, seja bem-vindo, público presente. Quero iniciar minha fala dando os parabéns. Vou falar em nome do Elivelton, para que dê os parabéns para as pessoas. A luta, ela é diária, não é? Eu estava aqui pegando as minhas anotações, eu lembrei que em 2017, vocês já fizeram uma ação, e até a gente teve uma roda de conversa, não é? Naquela época, já falando um pouquinho da questão da surdez, eu lembro que vocês dividiram em 3 etapas, como é importante a gente pensar e colocar em prática a inclusão. E naquele dia, naquela roda de conversa, uma das questões foi levantada, não é? O quanto que a gente pode pensar o surdo. Uma das maneiras, aí fica um convite para todas as pessoas, né? A Netflix é vamos chamar assim, de uma empresa que ela tem se preocupado com essa questão da inclusão. Naquele dia eles cantaram em Libras, o Tocando em Frente, que traduz bem uma música que, para quem tem dúvida ainda, como é possível se reunir e pensar uma coisa melhor para a nossa sociedade, não é? Aquela música lembra bem. E eu vou até essa semana perguntar, porque naquela época, até o Elivelto pode confirmar, eu lembro que tinha algumas professoras que davam curso de Libras. Não é preciso entender, não sei se o Adriano lembra, não sei porque parou, se parou de fato, não é? Porque não é tão simples, não é? A gente precisa deixar claro que a linguagem de sinais, ela é uma língua mesmo, não é? Não é uma brincadeira ou um tapa-buraco, não, precisa de alguém especializado. Então aqui fica novamente o meu apoio a vocês, não é? Eu sei o quanto que não é simples. A gente está devendo para vocês aqui, essa casa está terminando a reforma, e aí está precisando só de uma questão final, de uma cotação, para que sejam colocadas também ali na portaria o restante das inclusões. Porque hoje a força da inclusão não é o surdo, ou síndrome de Down, a pessoa cega. Na verdade, a inclusão, ela verdadeira, é a inclusão como um todo, não é? Então, fica aqui o meu apoio para o trabalho de vocês. Eu quero também destacar, eu anotei aqui, o que me preocupa, né, sem me estender muito, o Valdir falou muito bem, o vereador Valdir destacou muito bem essa questão dos planos não bem feitos, não é? Então, eu já falei outras vezes, eu vou voltar aqui, eu sinto falta um pouco de uma questão mais técnica. Por exemplo, uma metodologia que eu falei uma vez, vou retomar hoje, que ela vem do inglês, né, do First Time Capability. Qual a capacidade de fazer certo a primeira vez? Então, se a gente fizer um exercício só nesses 3 anos de mandato, quanto dinheiro jogado fora? Vem um plano, devolve o plano. Vem o estudo, devolve o estudo. Chega nessa casa, não é aprovado e volta. Então, eu trouxe aqui para a gente pensar junto o que eu sinto falta nessas questões. Principalmente a questão do indicador de desempenho. Fica aqui novamente uma sugestão. O indicador de desempenho geral, ele parte da população na questão do poder público. Precisa ouvir mais a população. Eu sou testemunha de que algumas secretarias, elas dão ouvido à ouvidoria porque ela quer melhorar, não é? Quantas vezes, até preservando, porque as pessoas, a gente está vivendo um momento tão delicado, né? Tem um grande amigo que ele falou assim, olha, eu não gosto quando você me elogia, porque daí lá dentro da prefeitura eles me veem com maus olhos. Dá para acreditar uma coisa dessa? Mas eu faço questão de elogiar, principalmente as pessoas que têm trabalhado para a cidade. E aí, quando a gente pensa no indicador de desempenho, a gente tem que desmembrar. Exemplo simples. O prefeito ele tem a função dele de olhar o macro, mas cada secretário tem a sua função, cada diretor tem a sua função. E quando a gente pensa em indicador de desempenho, ele é muito simples aqui, vou dar um exemplo simples. O gestor de manutenção, ele tem que prover um índice da disponibilidade de equipamento. Então, quando a gente escuta assim, está faltando água, porque quebrou a bomba, infelizmente foi uma questão paliativa ali que foi correndo. Então, isso na manutenção, a gente tem que usar a técnica para diferenciar se foi uma manutenção corretiva de uma manutenção preventiva. Eu sinto falta dessas informações. E quando a gente conversa com o pessoal técnico, olha, sem exceção, vou fazer um outro elogio aqui. Não tive nessa experiência de 3 anos, nenhum dos funcionários da prefeitura me negou a informação. Então, tem uma ponte entre a questão política, que eu acho que é democrática, precisa existir, mas ouvir a população, para a gente ter indicadores claros. Não é sensível, e eu, com toda a humildade, eu não consigo entender o portal Transparência. Parece que é feito para dificultar. E aí fica um desafio para as pessoas pesquisar tanto da Sanebave quanto da prefeitura. Você quer fazer qualquer análise lá? A gente faz porque é nossa obrigação.
Eu não estou aqui me eximindo, mas eu gostaria que a população tivesse essa informação mais rápida. Um outro detalhe para a gente pensar junto aqui. Quando a gente fala principalmente de eficiência no processo, no serviço, me falta também uma velocidade na reação. Então, quando me assusta, quando eu escuto assim, vereador, liga você lá, porque quando você liga funciona. De novo, testemunha aqui, não é verdade. Eu sou testemunha de quantas pessoas querem agilidade na resposta, mas precisa de uma ação mais prática. Então, assim, só para a gente, sem estender, a minha participação hoje é tentar trazer para a prefeitura algumas situações de quanto que a população tem nessa necessidade. Né? Exemplo, só essa semana, eu fiz um trabalho porque as pessoas pediram para regularizar o asfalto. Ali, quem conhece um pouquinho da Estrada da Capela, descendo sentido Altos Morumbi, tem uma valeta ali, um afundamento de asfalto, já faz 3 meses que está lá. E tem um cavalete, que bom que tem um cavalete para prevenir o acidente. Mas não me é prático 3 meses para arrumar um asfalto, um abaulamento desse. Uma outra informação, centro de convivência. É quase que o portal da cidade também, né? É uma área nobre para a gente acolher as pessoas. E aí tem tanta coisa que poderia ser feita melhor no centro de convivência, e aí me falta ali, eu percebo que falta esse planejamento melhor. Eu vejo, em alguns finais de semana, aí tem uma população que frequenta ali, de jovens, e eu acho que a gente tem que cuidar dessa população. Porque se não tiver um cuidado com essa população, nos chegam reclamações, por exemplo, de um som muito alto, ou um excesso de bagunça, porque não foi cuidado, não foi planejado. Então, quando a gente fala da nossa capacidade de fazer certo um projeto, ela passa por isso. Né? As perguntas básicas, quem vai fazer, como vai fazer, quem é o responsável, quando vai ser colocado em prática. Senão a gente pega o nosso dinheiro público e aí passa todo esse tempo e aí fica esse desgaste tão triste, porque a população ela tem razão. Quer um outro exemplo? Instalação de academia ao ar livre. Não é? O que eu percebo? Que se a gente perguntar, é quase que unânime. Todo mundo quer uma academia ao ar livre perto da casa. E é justo. Não é? O que precisa? Eu conversei com o secretário, e aí um outro elogio. O secretário me disse assim, olha, a gente tem planejado algumas academias para ser colocado em prática, eu vou visitar outros planos. E aí eu falei para ele, você não tem culpa, você está aí há 3 meses, mas Altos do Morumbi já faz 5 anos de promessa. E aí o que a gente percebe? Que aí essa correria, o ano que vem é eleição, né? Faço minhas suas palavras, vereador Valdir. Né? Me assusta a gente ter que ouvir isso, porque daí todo mundo é colocado, né, no mesmo balaio, né? Como dizia o mineiro. Vocês estão fazendo isso porque o ano que vem é eleição. Olha que triste. O cara que trabalha bem, de repente, escuta isso, porque pode parecer verdade. Então, como que a gente resolve isso? Com planejamento. Não é? Então, o planejamento, faço questão de ler, porque é uma frase que eu gosto muito de Aristóteles, que ele explica o básico da excelência. O que a gente chama de excelência em serviço hoje? Quando a gente consegue unir a eficácia e a eficiência. Não é? Eficaz é quando você acerta o alvo, eficiente se você faz da melhor maneira, gastando menos. Aí você atinge o nível de excelência. E é um desafio para a gente. Ele diz o seguinte, a excelência é uma arte conquistada pelo treino e pelo hábito. Nós somos o que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um ato, mas é um hábito. Então, a gente pode ter uma excelência positiva, se a gente tiver um hábito positivo. Ou uma excelência não positiva, se, infelizmente, os nossos atos não forem positivos para a população. Então, por essa noite é só.